palestra é sobre ética ou sobre chocolate? São dois problemas, né? A falta de ética e o excesso de chocolate. Problemas diferentes, mas que guardam algumas semelhanças. Eu sou uma filósofa, como já fui apresentada, e filósofo tem uma característica muito interessante: pensamento simbólico. Isso é sensacional, gente. Talvez seja uma das maiores invenções, não nossa, mas da natureza, que ainda não aprendemos a usar. Talvez nós vivamos em um aspecto da vida na pós-modernidade e em outro na pré-antiguidade. Porque talvez você pegue um Platão lá atrás e ele tenha um pensamento simbólico superior ao homem do século XXI. Existe um livro tibetano que se chama Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, que ele diz, entre muitas outras coisas bombásticas e muito modernas, que a vida é inteiramente pedagógica. Não existe um momento na tua vida que não tenha alguma coisa para te ensinar, porque se não tivesse nada para te ensinar, já teria sido retirado da sua vida. Então, o chocolate pode nos ensinar sobre ética? Eu acho que sim. Vamos ver se eu consigo vender o peixe ou o chocolate para vocês. Parem para pensar a respeito da questão do chocolate. Gostem ou não, é uma unanimidade esse produto. Desde que os os espanhóis levaram para a Europa e converteram isso em barrinhas, adoçaram, misturaram com leite. Isso é uma febre, o exército de chocolatras é imenso. Percebam que a gente tem uma característica muito interessante em relação ao chocolate. Você não precisa que ninguém te pressione para comer. Tem chocolate? Oba! Ninguém te ameaça. Se você não comer o chocolate, não, você come o chocolate antes que ele termine a frase. Ou seja, não existe medo, desejo, não existe coerção, nem indução. Gosto do chocolate. E acabou. Agora, vejam esse nosso outro amigo, o Giló. Giló e assemelhados tiveram um papel mórbido na nossa infância, porque eles sempre estavam acompanhados de ameaças ou de compensações. Come a salada, menino, porque senão não ganha sobremesa. Se não comer direitinho, Papai Noel não traz presente. Come, senão não vê televisão. Ou seja, por que comíamos o Giló? Nada contra. Porém, a verdade é que a nossa relação com ele foi uma relação de prêmios ou punições. Se eu comer, ganho tal coisa. Se eu não comer, vou perder tal coisa. Sempre coerção, sempre indução por fatores externos. Bom, pensem bem, essa relação é muito parecida com aquilo que um filósofo chamado Immanuel Kant costumava chamar de imperativo categórico e imperativo hipotético. Categórico, eu faço porque eu sou, porque eu amo, porque eu me realizo fazendo. Hipotético, se fizer, ganha tal coisa. Se não fizer, perde outra. Gente, nós estamos muito condicionados com isso. E percebam que é um condicionamento que vem de muito tempo. É um condicionamento que não se modernizou, não saímos dessa. Isso é uma coisa importante que a gente perceba. Nós estávamos lá atrás andando numa biga romana. Hoje andamos num avião a jato. A máquina evoluiu muito. Mas o ser humano que conduz a máquina, será que evoluiu na mesma velocidade? Para pensar sobre isso. E será que os problemas fundamentais da vida, perda, dor, instabilidade emocional, convivência então é um inferno, porque você não consegue ficar com as pessoas nem sem elas. Isso é uma coisa de louco. Os problemas não são mais ou menos os mesmos? E será que a gente tem respostas melhores para eles hoje do que o condutor de biga tinha? Olha, é capaz que não. Capaz que ele fosse uma pessoa mais estável emocionalmente do que somos. Capaz que ele soubesse lidar melhor com as situações dramáticas da vida do que sabemos. Ou seja, a máquina evoluiu, mas o homem que conduz a máquina não necessariamente. Nós ouvimos muito falar, bom, as máquinas talvez venham ocupar o nosso lugar. Eu acho ótimo, sejam bem-vindas. E eu não acredito que elas ocupem o nosso lugar. Nós é que estávamos ocupando delas. Mecanicidade é coisa de máquina. Ser humano é um ser que tem resposta para a vida, tem visão simbólica, sabe aprender de todos os acontecimentos. Alguém disse aqui da modernidade de Platão. Concordo, a maior parte das coisas que aprendi de útil na vida, aprendi de Platão. E ele viveu há 2.400 anos, não tinha pós-modernidade. Tinha quase que pré-antiguidade, não é isso?
e tem muito a ensinar ainda nos nossos dias. Então, vejam bem, essa questão do chocolate e do jiló. Faço porque amo. E faço porque, se não fizer, tenho castigo. Se fizer, ganho o prêmio. Bom, continuando com a nossa história. Como nós escolhemos as coisas na nossa vida? Eu sou professora há 29 anos, professora voluntária, e ética é um tema muito recorrente, dou palestra disso toda hora. Falo a respeito dos preceitos éticos mais belos que já se disse na história, e sempre as pessoas me vêm com a mesma pergunta: professora, por que as pessoas não são éticas? Porque mesmo a gente, sabendo de tudo isso, na hora que coloca dentro da vida, em geral, não somos éticos. Muitas vezes não somos éticos. Por que a humanidade não é ética? E eu já pensei em 1000 respostas para isso, gente. Eu cheguei à conclusão que, quando me perguntam por que a humanidade não é ética e por que a gente não come jiló, duas situações aparentemente muito diferentes, tem uma resposta única. Sabe por quê? Porque a gente não gosta. Porque a gente não gosta. Nós vivemos uma ética de coerção e não de convicção. Se for, ganha tal coisa. Se não for, perde tal outra. Não existe um ser que esteja profundamente identificado com a ética como um privilégio tão gostoso quanto o chocolate. Percebem isso? Parem para pensar situações práticas. Andar a 40, 50, no máximo 60 quilômetros. A maior parte das pessoas não gosta disso. Por que anda? Porque você é multado. Isso é caro. Ou as pessoas vão pensar mal de mim. Ando com aquele papelzinho de lixo na mão até encontrar uma lata de lixo. Se é que eu faço isso, por que faço? Vão me ver, vão dizer que eu sou mal educado. Mas gosto disso? Se não tivesse ninguém olhando, eu faria? Não engano o outro, não manipulo, não minto. Por quê? Se eu for descoberto, vai ficar mal. Mas se fosse impune, faria ou não faria? Percebem? O que a gente gosta realmente? Qual é a nossa? Qual é o chocolate para nós? Se não amamos essa coisa, fica um pouco aquilo que Platão falava, do pacto social. Sabe por que eu não engano ninguém? Porque vai que essa pessoa é mais esperta que eu. E na troca ela sai levando vantagem, então vamos fazer um pacto social. Eu não engano, você não me engana, porque aí é mais seguro. Mas, se eu pudesse fazer impunemente, olha... Vocês já ouviram falar de um cidadão chamado Giges? Giges é um dos mitos mais famosos de Platão. Genial. Ele imagina um pastor lídio, muito honesto, íntegro, enquadrado socialmente, que um dia acha um tal de um anel que tem uma pedra, está aqui, o belíssimo anel de Giges. Ele acha um anel que tem uma pedra. Quando ele vira essa pedra para dentro da mão, gente, ele fica invisível. Quando ele vira para fora, todo mundo o vê. Gente, que coisa genial isso. E aí Giges, que era o homem mais honesto daquela região, começa a praticar todo tipo de falcatrua que vocês possam imaginar. Nós somos muito imaginativos para pensar em falcatrua, né? Tudo. E começa a praticar todo tipo de desonestidade. Giges era honesto ou não era? Era uma honestidade para inglês ver, ou para lídio ver, não tinha inglês naquela época. Não é isso? E aí Platão continua com a sua reflexão. E se Giges ficasse invisível e continuasse honesto? E se as pessoas soubessem disso? Ele imagina, olha, em primeiro lugar, elas diriam, puxa, exemplar o Giges, como ele é bom, não é? Admirável, por medo, porque vai que ele usa os seus poderes contra elas. Mas intimamente pensariam, que idiota. Se fosse eu que tivesse uma oportunidade dessa, ia me dar bem. Ou seja, ele conclui, as pessoas não amam a ética. Eles fazem por um pacto social, por um jogo de conveniências, mas quando a última porta se fecha atrás deles, eles não são assim. Isso não é íntimo. Sabe o que isso gera? Voltando a um slide anterior nosso, coerção e convicção, medo e desejo. Isso é adestramento, gente. Isso funciona muito bem com o cachorrinho da sua casa. Isso funciona muito bem com a foquinha do circo. É a sardinha ou o chicote do domador. É bárbaro, mas acontece. Isso funciona bem com uma mentalidade condicionada, animal. Condicionamento no ser humano gera um verniz de muito pouca cobertura. Qualquer situação de exceção social, teve um terremoto, teve um blackout,
Você vê as pessoas que tinham aquele verniz tão bem tratadinho, tão brilhante, saírem às ruas como uma horda de vândalos, suevos, visigodos. Ou vocês nunca viram isso? Pessoas aparentemente de classe média quebrando vitrines, roubando eletrodomésticos, roubando eletrônicos. Olha, recentemente eu vi uma fotografia de uma situação assim ocorrida. No Chile, na Inglaterra. Quantas vezes temos visto isso? Sabe o que é isso? Uma película de pouca cobertura, criada para inglês ver, superficial. Por trás não existem raízes, não existe amor à ética. É sempre um jogo de manipulação. Nós estamos acostumados com uma relação que é sempre de coerção, um imperativo hipotético. Se eu ganhar, eu faço tal coisa. Se eu perder, então eu evito tal coisa. Sempre medo e desejo. Isso é uma equação no eu animal. É o chicote ou a sardinha da foca, funciona bem para focas, não funciona bem para homens. Os homens ou amam a ética, ou não vamos ter ética. Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Como ser moderno, gente? Embora pensada há 2.400 anos atrás, como é moderno? Pensem como jogamos, como manipulamos. Pensem como o papel humano está desocupado na sociedade. Eu acho bom que as máquinas nos empurrem para fora da mecanicidade, porque o emprego de ser humano está desocupado, alguém tem que ocupar esse cargo. A natureza necessita de humanos, e o humano ama ser, e não necessariamente o que eu vou ganhar ou deixar de perder com isso. Chegamos a um nível de manipulação que, segundo Platão, manipulamos até o divino. Ele dizia, olha, ofende mais aos deuses, não é quem não acredita neles, é quem acredita e acha que pode comprá-los. Existe uma mestra de uma tradição antiga, Sufi, Rabiá Daviá, que ela tinha uma oração, onde ela falava sobre isso. Senhor meu Deus, se eu te busco por medo do teu inferno, queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo do teu céu, expulsa-me do teu céu. Mas se eu te busco apenas pelo que és, recebe-me no seio da tua glória. Vocês entendem? Pelo que és, pelo que eu sou. Sabe por que eu sou ético? Porque eu sou humano, eu mereço isso. Me realizo aí. Bom, esse é um cidadão que é sólido. Esse é um cidadão que está apto a ocupar o papel de ser humano na sociedade. E cidadãos desse tipo, juntos, constroem uma sociedade humana. Constroem um mundo humano. E a natureza espera ardentemente por isso, porque ela precisa disso. Bom, continuando com a nossa história, ingredientes para isso. Aprender a gostar. Pense numa coisa que eu acho fundamental. Em primeiro lugar, como filósofo, me preocupa muito que o ser humano não acredite em si próprio. A descrença no ser humano é uma das piores coisas que pode acometer ao homem. Porque você acreditando em si próprio, mudar já é difícil. Sem acreditar, esquece, não vai dar. E um dos elementos que fazem parte desse pacote, não acredito em mim mesmo, achamos que não mudamos. Achamos que somos produtos prontos. Achamos que somos rígidos, que não vamos mudar. Podemos mudar. Podemos, por exemplo, aprender a gostar. Gostar de ética. Mudar a ética Giló pela ética chocolate. Podemos aprender. Isso é interessante porque existe um filósofo do século passado, Sirihan, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. A depuração do gosto. Até do ponto de vista do paladar físico. Aqueles que trabalham com dietética sabem que podemos mudar a nossa percepção do paladar físico. Agora, imaginem no paladar emocional, mental, quantas situações vocês rejeitaram por capricho e poderiam ter sido boas? Quantos relacionamentos, quantas experiências, quantas coisas ruins tomamos como princípio porque gostamos, numa afeição totalmente infantil. Percebam esse anacronismo que temos, às vezes, de uma mente de século XXI com um emocional de pré-história? Como somos, às vezes, infantis e imaturos do ponto de vista de uma coisa chamada caráter. Aí é outra história complicada. Uma das ofensas prediletas que nós usamos hoje em dia, fulano não tem muito caráter, fulano não tem bom caráter. Olha, bom caráter é aquele que gosta do que é bom do ponto de vista humano, que te faz crescer em relação ao ideal humano, valores, virtudes, sabedoria. Mau caráter é aquele que gosta das coisas que te animalizam, que te embrutecem.
Sob essa definição, quem de nós tem tão bom caráter assim? Fomos tão bem educados a ponto de que tudo que eu gosto é bom para o ser humano e tudo que eu rejeito é mal? Não, não fomos. Precisamos acreditar que o caráter pode ser reformado. Podemos reeducar a nós mesmos. Esse é um primeiro elemento. Segundo elemento dessa solução que a filosofia propõe, respeito por si próprio, vida interior. Não fazer as coisas para inglês ver, ou pelo menos imaginar que tem um inglês dentro de você. Merece respeito. Kant dizia que respeito vem de respicere, saber ver, olhar mais uma vez, olhar para dentro de si próprio e considerar que tem algo aí que é digno de respeito. Existe uma história, um conto zen, que diz que havia um mosteiro muito antigo. Vivia aí uma comunidade de monges mendicantes e o mosteiro estava quase que desmoronando. Num determinado momento, os discípulos se dirigem ao mestre e dizem: mestre, a gente precisa reformar esse mosteiro, porque senão vai cair na nossa cabeça. E o mestre resolve submetê-los a uma prova. Diz: é verdade, discípulos, isso aqui vai desmoronar. Então, vocês vão até a cidade mais próxima, porque a gente não tem recursos. Vão lá e roubem. Roubem. Roubem tudo que vocês puderem carregar. Agora, tem um detalhe: não deixam que ninguém veja vocês. Porque nós somos um mosteiro tradicional. Se alguém nos vê, isso vai causar uma desonra. Vão lá e roubem o máximo que puderem, mas ninguém os veja. Eles vão lá. Mas será que o mestre está louco? O mestre virou maquiavélico, Maquiavel nem tinha nascido ainda nessa época. Como é que foi isso? Enfim, foram. E aí ele se levanta, entra no mosteiro, chega lá, tinha um jovem fazendo seus afazeres normalmente. Ele falou: rapaz, por que você não foi junto com os outros? Ué, mestre, eu estou fazendo o que o senhor mandou. Como assim, o que eu mandei? É, sim, o senhor mandou que eu não roubasse se tivesse alguém me vendo. E eu estou me vendo. O tempo todo eu estou me vendo. Portanto, não dava para roubar. Vocês sabem o que significa isso? Vamos lá para o nosso mosteiro. Vida interior. Existe algo dentro de mim que merece respeito. Algo dentro de mim que está me vendo o tempo todo. E se não faço as coisas por isso, nós temos uma sociedade de éticas de Ló. Uma sociedade que trabalha por um verniz, mas que nunca vai ser consistente o suficiente para ser um mundo ético. E não esqueçam, o fator fundamental do nosso sofrimento ou da nossa felicidade não é se nós estamos viajando de biga ou de avião a jato. É se somos honestos, se sabemos conviver, se temos vida interior, se sabemos lidar com as nossas instabilidades emocionais. Esse é o fator fundamental, é o ser. E esse ser é uma questão muito antiga, que nós ainda não nos resolvemos em relação a ela. Talvez a história esteja nos empurrando para sair do papel das máquinas e entrar no papel humano. Filósofo, gente, é um bicho esquisito. Em primeiro lugar, tem visão simbólica e procura aprender com tudo na vida. Em segundo lugar, filósofo acredita que o ser humano é a maior invenção da natureza. Uma invenção genial, melhor do que chocolate. Que quando a gente aprender a usar essa invenção, ela vai recompensar a natureza de muitas formas. Ela vai ser muito boa. Ela vai ser a melhor boa nova que já se ouviu na história. Nós acreditamos que o ser humano pode ser construído, que o ser humano é uma excelente ideia da natureza. Nós trabalhamos por isso. Eu espero que vocês também acreditem nessa ideia e também trabalhem por ela. Obrigada.